Olá pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Moraes, professor de Excel do curso Senap. Gente, a nossa aula de hoje ela está simplesmente sensacional. A nossa aula, gente, vai ser sobre tabela dinâmica. Para você que nunca ouviu falar sobre tabela dinâmica, não sabe o que é, não sabe nem para onde vai tabela dinâmica, é muito importante que você assista essa aula, que você assista até o final, para que você entenda como funciona uma das principais ferramentas que nós temos dentro do Excel e uma das ferramentas mais exigidas em testes para entrevista de emprego e também das ferramentas mais exigidas no mercado de trabalho, ok? Então, se você utiliza o Excel, se você quer ser um profissional de excelência e um conhecedor do Excel, você precisa saber tabela dinâmica, tá bom? Então, na aula de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês como criar uma tabela dinâmica básica. Essa tabela dinâmica que ela é para iniciantes, mas ela vai te ajudar bastante no momento que você precisar, tá certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Pessoal, aqui vocês veem que eu já tenho uma tabelinha, certo? Essa tabela vai ser a minha base, e vai ser minha base, vai ser de onde eu vou puxar as minhas informações para criar a minha tabela dinâmica, ok? Para você que nunca ouviu falar, para você que não sabe o que é uma tabela dinâmica, ou até sabe o que é, mas assim, não tem experiência de uso dessa ferramenta do Excel, a tabela dinâmica, gente, o próprio nome dela já diz. Ela é uma tabela e ela é dinâmica. Dinâmica quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso alterá-la, eu posso alterar a visualização, eu posso filtrar informações, posso filtrar dados e posso visualizá-la da maneira que eu quiser, da maneira que eu precisar naquele momento, tá certo? Para mim criar uma tabela dinâmica, gente, primeiro de tudo, eu tenho que ter uma base de dados, certo? E essa daqui ao lado é a minha base de dados, onde eu tenho vendedores, a cidade em que cada vendedor trabalha, o tipo de vínculo, se é CLT, se é terceirizado, o sexo de cada vendedor, se ele é masculino, se é feminino, se é homem ou é mulher, e o total de vendas de cada um, ok? Aqui do lado, gente, eu coloquei um exemplo para vocês de para que a gente vai utilizar a tabela dinâmica na aula de hoje, certo? Digamos que você é um gerente de vendas, né? E aí lá, o diretor da sua empresa, ele chega para você e pede um relatório de qual o total de vendas por cidade, sexo e por tipo de vínculo, se é terceirizado ou se é CLT, certo? Aqui, gente, ó, eu criei um relatório ao lado utilizando funções. Função soma-se, no caso, né? Função soma-sis, né? Soma-sis só tem um critério, soma-sis ela tem mais de um critério, quanto eu quiser. Como vocês podem ver, a função fica um pouquinho grande, tá certo? Então, para mim fazer isso aqui, gente, em cada um vai ser bem complicado, certo? Vai demorar um pouco, vai dar mais trabalho do que eu criando uma tabela dinâmica. E para mim fazer, gente, esse relatório, fazer esse resumo para passar para o meu diretor, certo? Utilizando a tabela dinâmica vai me poupar muito tempo, vai ser muito mais rápido, muito mais simples de fazer, tá certo? Vocês veem que aqui, gente, a função é enorme, ó, certo? Eu seleciono várias colunas aqui para chegar a um resultado, certo? Vocês veem que tem vários endereços, tá? Então é um pouquinho grande essa função. Eu tenho que fazer em cada célula, prender intervalos para poder dar certo. E aqui, ó, eu coloco, ó, CLT, ó, e terceirizado. Então eu sei, ó, quantos vendedores de calcaia do sexo feminino, tipo de contratação CLT, venderam. E eu sei quanto que os vendedores de calcaia do sexo feminino, do tipo de contratação terceirizado, venderam, certo? Para mim criar esse relatório aqui, vai ser um pouco difícil. Na tabela dinâmica vai ser bem fácil. Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, aqui é a minha base de dados, certo? Na minha base de dados, eu preciso selecioná-la, ok? No Excel, gente, quando você for trabalhar com tabela dinâmica, quase sempre vai ser um relatório imenso. Aqui eu coloquei, só tem 20 linhas, esse meu relatório aqui, certo? A minha base de dados só tem 20 linhas, está bem pequena, até com o mouse eu posso selecionar. Mas, digamos que o seu relatório, para você criar a sua tabela dinâmica, ele vai ter 1.000 linhas, 2.000 linhas, isso acontece demais. Se você for trabalhar numa grande empresa, vai ter muita informação. Para você selecionar com o mouse, ficar fazendo isso aqui, ó, descendo, né? Você vai perder muito tempo. Então, qual a maneira que você tem mais rápida de selecionar no Excel? Tem duas. Pode clicar aqui no começo da tabela, segura o Ctrl e o Shift no teclado, seta para baixo. Ele seleciona toda a primeira coluna.
Continua pressionando o Ctrl e o Shift no seu teclado, seta para a direita. E ele seleciona o resto da sua tabela. Bem mais fácil, prático e rápido. De outra maneira também, gente, que é mais fácil ainda. Ó. Você quer selecionar toda a sua base? Clica em qualquer célula, segura o Ctrl, o Shift e aperta a tecla espaço. Prontinho. Ó. De uma vez só, como vocês podem ver, selecionei toda a minha base de dados. Ó. Clico em qualquer parte. Ó. Clico aqui em Carlos. Ctrl, Shift, espaço. Seleciona toda a minha base de dados. Agora, gente, já fiz o primeiro passo aqui da minha tabela dinâmica, que é selecionar a minha base de dados. Em seguida, eu vou vir aqui na guia Inserir. Lá na guia Inserir, né, do Excel, que é a terceira guia, ó, Arquivo, Página Inicial, Guia Inserir. Na guia Inserir, eu vou ter a opção Tabelas, certo? No seu computador já pode aparecer tabela dinâmica, mas aqui ele está aparecendo para mim por conta da resolução Tabelas, é um grupo, e aí eu vou ter Tabela Dinâmica, ok? Vou clicar aqui em Tabela Dinâmica, gente, certo? Na opção, botão esquerdo do mouse. Quando eu clicar, vai surgir uma pequena janela, certo? Essa janelinha aqui, gente, ela vai, ó, me mostrar tabela intervalo, que é o intervalo que eu já selecionei. Aqui você não precisa mexer em nada, não precisa fazer absolutamente nada, a não ser clicar no OK e prosseguir, tá bom? No momento, gente, que você selecionar a sua base, clicar em inserir tabela dinâmica, aparece aqui, ó, criar tabela dinâmica, clica no OK. Quando você clicar no OK, né, vocês vão perceber que vai ser criada uma nova planilha aqui embaixo. Ó. Eu tenho a minha planilha da base, certo? Onde eu tenho as minhas informações, e eu tenho uma plan 4, né? Planilha 4. Sempre que eu inserir uma tabela dinâmica, gente, ela vai ser criada uma planilha, certo? Nova, só para mim trabalhar com a tabela dinâmica. Ou você pode escolher também para que ela seja criada na própria planilha que você está, mas não é o indicado, certo? Para que você tenha mais espaço até para trabalhar com a sua tabela, né? Para que fique somente aquele relatório, aquele resumo que você quer fazer, é interessante que realmente você crie uma nova planilha, ok? Assim que criar a nova planilha, gente, já vai aparecer aqui, ó, os campos da tabela dinâmica, como vocês podem ver, né? Bem aqui do lado eu vou ter os campos da tabela dinâmica. Nesses campos, gente, para mim trabalhar com eles, né, vai ser bem tranquilo. Eu tenho aqui todos os campos que tem lá na minha base, certo? Tem um campo, ó, vendedor, cidade, vínculo, sexo e vendas, certo? E aqui embaixo vocês percebem que eu tenho alguns retângulos, né? Retângulo de filtro, coluna, linhas e valores, certo? E eles, gente, eles são bem específicos, mas eles são simples de entender, tá bom? Exemplo, se eu quiser que as cidades elas fiquem em linhas, né? Cada uma em uma linha no Excel, coloco cidade em linhas. Se eu quiser que cidade fique em colunas, cada uma em uma coluna do Excel, coloco cidade em colunas, né? Para me demonstrar os valores, certo? Eu preciso colocar o campo vendas. O único campo que tem valores é o campo vendas. Então, coloco aqui, ó, certo? Eu posso colocar também vendedor, para me fazer uma contagem de quantos vendedores eu tenho, tá? E o campo filtro, gente, é para me filtrar. Por exemplo, eu quero filtrar só os do sexo masculino, só os vendedores do sexo feminino, certo? Então, para a gente trabalhar com a tabela dinâmica, vai ser dessa forma. É muito simples. Vamos voltar aqui à tabela base, só para vocês entenderem, ó. Aqui, gente, eu tenho, ó, as cidades estão em linhas, certo? E o sexo, ele está em colunas, ó. Cidades em linha, sexo em colunas, ok? Vou voltar aqui, ó, na planilha da tabela dinâmica. A cidade, gente, para mim colocar em linha é muito simples. Simplesmente, ó, vou posicionar aqui o cursor do mouse, né? Vou pegar aqui, ó, o mouse, como vocês podem ver. Vou posicionar aqui em cima de cidade, clico com o botão esquerdo, seguro o botão esquerdo, arrasto, ó, vocês veem que eu estou arrastando, e solto aqui em cima de linhas, em cima do retângulo linhas, tá? Soltei aqui. Como vocês percebem, já vai aparecer aqui as 3 cidades ao lado, ó, aqui do meu lado da tela, ok? Então vai aparecer aqui, ó, Calcaia, Fortaleza, Maracanaú, certo? Agora eu preciso que o campo sexo, né, que tem masculino e feminino, ele fica em colunas. Vou fazer a mesma coisa, ó. Clico aqui no campo sexo, seguro, né, clico com o botão esquerdo, seguro, arrasto, solto aqui, ó, em cima do retângulo colunas, ok?
Prontinho. E aí vocês percebem que já fica aqui, ó, as cidades em linhas e feminino, masculino, e ele já mostra aqui também, ó, a coluna geral. Mas eu preciso, gente, que apareçam os valores aqui, tá? Do total por cidade e por sexo, ok? Então eu vou vir aqui, ó, vendas, né, que são os valores, clico seguro, o botão esquerdo, arrasto, solto aqui em cima do retângulo valores, ok? Prontinho. E aí vocês percebem que já vai aparecer os valores, certo? Aqui, gente, ó, bem tranquilo de se fazer. Só eu identificar se o campo ele vai ficar em linha, em coluna, e eu identificar o que é que vai ficar no campo valor. Se vai ser venda, se vai ser quantidade, certo? E aí é só eu arrastar o campo, soltar em cima do retângulo correspondente, certo? A filtro, linha, coluna ou valor, certo? E aí eu já tenho quase pronta a minha tabelinha, tá? Vou só selecionar aqui rapidinho. Vou vir aqui na guia página inicial. Vou colocar aqui em moeda, certo? Contábil, aliás. Tipo de dados, certo? Ficar melhor a questão da visualização. Vocês percebem, gente, que por um momento, ó, saiu aquela tela aqui do lado direito, tá? Se vocês clicarem fora da tabela dinâmica, dessa tabelinha aqui, tá? Por algum motivo sair aqueles campos que tem aqui do lado direito, é só você clicar de novo, ó, vai aparecer tudo, tá? Se eu clico fora, some. Se eu clico aqui dentro, ó, vai aparecer novamente. Então, não precisa tomar um susto, né? Que eles vão aparecer novamente. Eles só ficam ocultos enquanto você clica fora, ok? Vou clicar aqui de novo. Mas falta um detalhe na minha tabela dinâmica, tá bom, gente? Que é o seguinte. Lá na base, eu tenho como escolher, ó. Eu tenho como escolher se é terceirizado ou se é CLT, certo? Como eu vou fazer isso na minha tabela dinâmica? Volto lá, certo? Na planilha 4, referente à minha tabela dinâmica. E aqui, ó, qual vai ser o filtro, né, que eu vou utilizar para ficar igual aquele resumo que eu fiz lá na primeira planilha, que tem a minha base de dados? Vai ser pelo vínculo, tipo de contrato, se é CLT, se é terceirizado. Então eu clico, ó, com o botão esquerdo aqui no vínculo, seguro e arrasto, solto em filtros, ok? Prontinho. Como vocês vão perceber, aqui, ó, já vai aparecer vínculo, que vai aparecer uma setinha, onde eu vou clicar e tem, ó, CLT e terceirizado. Se eu clico em CLT, vai aparecer só CLT. Se eu clico aqui, ó, coloco terceirizado, vai aparecer só terceirizado, tá? Se eu clico novamente, coloco tudo, aparece o total, ok? E aqui do lado ele vai aparecer o total também, gente, ó. Tanto por cidade como por sexo, ó. Total do sexo feminino, masculino, total por Caucaia, Fortaleza e Maracanaú, ok? E aí, eu vou clicar novamente aqui na base, eu vou copiar só esses números, tá, gente? Eles estão na mesma sequência que lá, na tabela dinâmica. Vou copiar aqui para a gente fazer um comparativo. E vou voltar na planilha 4. Vou clicar aqui do lado, colocar os números, né? Colocar aqui moeda, prontinho. Vou copiar, colado só os números, né? Tem formatação. E aqui, gente, ó, eu vou colocar novamente, ó, CLT. CLT. Ok. Se vocês perceberem, se vocês compararem aqui, ó, vamos comparar junto. Vocês vão ver que são exatamente os mesmos valores, ok? Aqui, ó, venda de calcaia do sexo feminino, contratação CLT, R$ 19.043. Fortaleza, R$ 17.986. Maracanaú, R$ 19.862. Certo? Agora do sexo masculino, R$ 34.502, R$ 70.296 e R$ 35.667. São exatamente, gente, os mesmos valores. E isso aqui você faz de uma maneira simples, fácil e rápida, tá bom? A tabela dinâmica, gente, ela é excepcional, tá? E eu vou mostrar mais algumas opções para vocês. Eu vou fechar aqui rapidinho. Fechar não. Vou voltar aqui rapidinho na tabela dinâmica para mostrar um outro detalhe para vocês que é muito, muito importante, tá bom, gente? Que a tabela dinâmica, ela não atualiza, né, gente, aqui automaticamente. Então, se eu alterar alguma informação na minha base de dados, para que ele seja atualizado aqui, é interessante que eu atualize, certo, a minha tabela dinâmica. Dá só um exemplo para vocês. Eu vou vir aqui na base,
vou vir aqui na vendedora Aline Sampaio, de Caucaia, CLT feminino, certo? Vou aqui no tipo de contratação dela e vou mudar para terceirizado. Quando eu colocar para terceirizado, vocês vão perceber que aqui não vai ter mais nenhuma venda do sexo feminino de Caucaia, tipo de contratação CLT, porque ela era a única que tinha CLT lá em Caucaia, era do sexo feminino, tá certo? Então, como eu tirei, tá zero. Se eu for na minha tabela dinâmica, ele vai continuar aqui, ó, 19.043. Como eu faço para atualizar? Tudo que a gente insere no Excel, gente, aparece em guias para a gente trabalhar com essa forma, ou essa tabela, essa imagem. Tudo que eu inserir no Excel parece uma nova guia, para que eu trabalhe com ele, certo? Esse elemento que eu inseri pode ser um gráfico, uma tabela dinâmica, um gráfico dinâmico, seja o que for. E a tabela dinâmica não é diferente. Quando eu clicar aqui, vai vir análise de tabela dinâmica, e eu vou vir aqui nessa opção atualizar, certo? E vou clicar aqui, atualizar. Quando eu clico em atualizar, vocês vão perceber que aqui já vai sumir, de Caucaia, porque está zerado. Não tem nenhuma venda do sexo feminino CLT Caucaia, ok? Se eu voltar lá e alterar novamente, vou colocar aqui de novo a Aline Sampaio, CLT. Aqui na minha planilha já atualiza. Lá eu atualizo novamente, atualizar, e já volta o valor, ok? Tem um outro detalhe também, gente, bem importante. Se eu não quiser o total de vendas, se eu quiser saber quantos vendedores eu tenho em cada cidade do sexo feminino, masculino, tipo de contratação CLT e terceirizado, a tabela dinâmica ela me possibilita fazer isso também, certo? De que forma? Vou vir aqui, Em valores eu tenho soma, certo? Se eu tirar, gente, as vendas, para me tirar aqui do campo valores, o campo vendas na minha base, eu vou clicar nele, segurar, arrastar e saltar aqui, no meio da minha planilha no Excel. E ele sai. Vocês percebem que os valores aqui vão sair também, certo? Para que eles apareçam novamente, eu tenho que colocar alguma coisa no campo valor. Como eu quero saber a quantidade de vendedores, eu venho aqui nos meus campos, né? Eu tenho, certo? Lá da minha base de dados, e eu vou clicar em vendedor, arrastar, né? Com o botão direito, clicar e segurar com o botão esquerdo, arrastar e saltar em cima de valores, utilizando o botão esquerdo do mouse. Quando eu saltar, ele vai vir para cá, feminino, masculino e total, certo? Vou só mudar aqui para geral, ficar mais organizado. E agora eu já sei quantos vendedores eu tenho do sexo feminino em Caucaia, masculino, total geral, Fortaleza, Maracanaú, certo? Se eu mudar aqui de CLT para terceirizado, ele também vai alterar os totais para mim, certo? Então, a tabela dinâmica, gente, ela é simplesmente sensacional. Por quê? Porque ela me dá uma gama de possibilidades muito grande e ela facilita, né? Ela torna mais simples o meu trabalho. Levaria, às vezes, horas, eu consigo fazer em minutos, segundos, ok? Vou tirar novamente aqui, tá, gente, a contagem, de vendedores, mas antes eu vou mostrar uma opção bem legal para você. Se você for apresentar isso aqui para o seu chefe, para o seu gerente, para sua empresa, certo? Coordenador, que seja a pessoa acima de você, e ele vê esse relatório e dizer assim, Arthur, você está me mostrando aqui que lá em Fortaleza eu tenho 4 vendedores do sexo masculino, forma de contratação CLT. Aí ele vai e pergunta assim para você, Arthur, mas quem são esses vendedores? Porque aqui eu tenho só um número, preciso saber quem são. O nome de cada vendedor, certo? E aí como é que você vai fazer? Uma pessoa que não sabe utilizar a tabela dinâmica, ela vai fazer o seguinte, ela vai vir lá na base e vai vir procurar, Fortaleza, sexo masculino, CLT. Ela vai dizer, achei aqui o primeiro, Carlos, Felipe, ela vai procurando um por um. Mas, se você quiser a maneira mais fácil e rápida, né, gente, é muito rápido. É simplesmente, gente, 2 cliques, tá bom? Se eu quero saber quem são os 4 vendedores do sexo masculino da região de Fortaleza, contratação CLT, venho aqui no 4, clico 2 vezes, E aí, o Excel, ele já cria uma nova planilha para mim, que mostra o nome do vendedor,
a cidade, o vínculo, o sexo do vendedor e o total de vendas de cada um, tá certo? Então, dessa maneira, a gente vai tornar mais fácil ainda o meu trabalho, mais simples, mais rápido, ok? Aqui, gente, ó, vai ser criada uma nova planilha, como eu falei para vocês. Se eu não quiser mais visualizar, eu clico aqui, excluo. Prontinho. Volto para minha tabela dinâmica. Se eu quiser novamente o total de vendas, o que é que eu vou fazer? Ó? Valores, tiro a contagem de vendedores, solto aqui, tá bom? Venho nas vendas, total de vendas, jogo em valores de novo. E vai aparecer novamente aqueles valores que tinham aqui anteriormente, ó. Contratação CLT, por cidade, do sexo feminino, masculino e o total. A gente fez até o comparativo aqui embaixo, ok? A tabela dinâmica, ela ainda me dá uma outra possibilidade, gente. Qual é essa outra possibilidade? Arthur, eu não quero mais o total. Eu quero a média de vendas de cada cidade por sexo e pelo tipo de contratação, CLT ou terceirizado. Tem como fazer? Tem. É muito fácil também, gente. Ó. Aqui em valores, no retângulo de valores, eu coloquei as vendas, não foi? Ó, campo vendas, trouxe para cá. Aqui vocês veem que tem a soma de vendas, certo? Se eu quiser alterar para média, eu vou só clicar com o botão esquerdo do mouse aqui nessa setinha, ó, do lado, botão esquerdo do mouse, clico uma vez, e vocês vão ver que vai aparecer uma opção aqui, ó, a última, configurações do campo de valor. Clico nessa opção, configurações do campo de valor. Aqui, gente, ó, vai aparecer uma caixinha suspensa, configurações do campo de valor, e aqui eu vou escolher qual a operação que eu quero realizar. É soma, é contagem, é média, é máxima, é mínima, é o produto? O que é? Eu quero a média. Então, eu clico aqui em média, ó. Quando eu clicar em média, vocês veem que já muda aqui, ó, média de vendas, e é só eu clicar no OK. E vocês vão perceber que toda a minha tabela vai ser alterada, os valores, ó. Média. Cliquei lá, ó. Então, aqui, ó, já vai alterar, ó. Tinha um valor mais de 100 mil reais e já ficou uma média, certo? A princípio, gente, se você calcular a média, né, se não tiver alterado para o formato contábil, deixar no geral, podem vir alguns valores quebrados, tá? Então, para que fique melhor a visualização, pode colocar o formato contábil ou reduzir as casas decimais aqui nessa opção, ó, ok? Eu prefiro colocar no contábil que fica mais organizado, tá certo? Até fica melhor a visualização, tá bom? Então, se eu mudar aqui, ó, CLT terceirizado, ele também vai trazer a média de vendas para mim. Então, esse relatório, gente, ele é mais fácil de criar, né? Essa tabela dinâmica, esse resumo, ele é mais fácil de criar, ele é mais simples, ele é mais rápido, certo? E ele me dá uma possibilidade muito maior, ele me dá várias possibilidades, além do que eu poderia fazer utilizando uma função, que seria muito mais demorado, certo? Então, pessoal, ó, vou finalizando aqui a nossa tabela dinâmica. Tá? A gente vai finalizando a aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like no vídeo, comenta o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário, que é muito importante para a gente, porque o canal está crescendo e está ajudando mais e mais pessoas. Se você quer continuar acompanhando os nossos conteúdos, né? A gente está postando semanalmente, quase que diariamente, conteúdo de Excel para ajudar as pessoas a se especializarem para o mercado de trabalho. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que você receba as notificações a cada aula nova que surgir no nosso canal, ok? E não esquece também de acompanhar o Instagram do Senap, tá? É Curso Senap, e lá a gente está postando várias e várias novidades sobre Excel, e a gente tem também o nosso grupo VIP de Excel, que pelo Instagram você consegue acessar também, onde eu também dou várias dicas, tá certo? De como utilizar essa ferramenta sensacional que é o Excel, ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Te espero lá. Tchau, tchau.